Fala, meus bons, espero que esteja tudo muito bem com vocês e 2025 tá chegando com muito anime bom. E aqui fica um guia dos melhores animes de fantasia já confirmados pro ano que vem, pra gente conseguir colocar naquela listinha e já ficar hypando e aguardando desde agora. Então já deixa aquela curtida no vídeo pra ajudar o canal e se inscreva também pra não perder nenhuma indicação e novidade dos novos animes que estão chegando por aí. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Solo Leveling segunda temporada. A volta de Solo Leveling com a sua segunda temporada, com o nome de Arise from the Shadow, já tá confirmadíssima para as primeiras semanas de janeiro do ano que vem. E esse que vai ser uma temporada com mais ação, mais luta, vai ter o Jinwoo usando os Cavaleiros da Sombra e ele mostrando um pouco mais dos seus poderes e levando as suas capacidades mais aos limites, com muitos personagens novos dando as caras e segredos sendo revelados. E teremos dois grandes arcos nessa segunda temporada, sendo que o primeiro vai começar com o anime do Portal Vermelho Rank S, onde ele vai lutar contra elfos de gelo, urso de gelo e vários outros seres, e depois teremos o arco do Castelo Demoníaco, onde ele vai ir atrás do Elixir da Vida, coisa que ele está procurando desde a primeira temporada, e lá ainda tem um grande boss que vai gerar mais embates ainda. Kaiju número 8, segunda temporada. Aqui temos confirmadíssima a segunda temporada de Kaiju número 8 para 2025, provavelmente da metade para o final do ano, e ainda não tem nada sobre o que vai ser a história ou até onde vai adaptar do mangá. Mas pegando como base a primeira temporada, a gente sabe que eles deram uma rushada na história, por isso foi um anime com uma trama se desenvolvendo mais rápido, de uma maneira mais fluida e mais limpa. Sendo assim, acredito que em uma segunda temporada a gente tenha grandes revelações e, obviamente, muito mais confrontos. Kaiju número 8, Hoshina no Kyujitsu. Ainda falando de Kaiju número 8, a gente vai ter um episódio especial falando sobre a vida do Hoshina, do Capitão Hoshina, que não se sabe direito o que vai se aprofundar, mas a princípio vai falar sobre a vida cotidiana dele ou algo relacionado a isso. Akuyakurei Jou Tensei Oji-san. Teremos também uma comédia de Otome Game, que não vai fugir dos clichês Otome Games que a gente já tem, mas para dar aquelas risadas boas, tá com uma premissa interessante, onde um tiozão de 52 anos, todo tranquilão e de boas com todo mundo, mas que o senhor caminhão levou ele para dar uma passeada de Isekai em um jogo Otome Game que a filha dele jogava e foi como a vilã do jogo chamada Grace. Só que pelas poucas informações que ele tem, sabe que deveria ser uma garota nobre, arrogante, só que como ele é um cara mais velho, um paizão disciplinado, é impossível para ele ter que agir assim, fazendo ele ir agora por outro caminho que não é o da história original e também com a perspectiva dele. É obviamente impossível ele se apaixonar por alguns dos protinhas ali, até porque ele vê todo mundo como criança. Katai Nakano Osan Kensei ni Naru. Aqui mais um tiozão, esse que é um espadachim overpower, mas que ele mesmo não reconhece a própria força e que vive numa cidadezinha no interior e que treinou várias pessoas que depois se tornaram grandes nomes e ocuparam as posições mais altas do reino. Só que ele mesmo nunca recebeu fama, glória ou qualquer coisa assim, coisa que ele sempre quis ter recebido, até o momento em que uma das suas ex-alunas, chamada Aleucia, chega e diz que ela nomeou ele para ser o instrutor dos cavaleiros daquele reino, significando que agora ele terá o maior posto de espadachim de todo o reino. E quando chega na capital, vê que todos desconfiam da sua força, se ele é realmente capaz de tudo aquilo que falaram, só que depois de fazer um corte perfeito com uma espada cega e derrotar o vice-comandante dos cavaleiros como se não fosse nada, ele vai recebendo cada vez mais uma horda de pessoas que vão admirando ele, assim como cada vez mais vão aparecendo as suas ex-alunas, que sim são todas mulheres, e que na realidade, assim como a Aleucia, as demais querem tirar ali uma casquinha do tiozão, ou seja, ele também vai arrastar as hordas pro seu harem, enquanto passa por mais provações e amostras de overpowerilidades. Fire Force Sun no Show. A terceira e última temporada de Fire Force, que vai adaptar então até o seu grande final e que vai ser dividida em duas partes, a primeira para abril de 2025 e a segunda
para início de 2026. Basicamente vai abordar todos os temas até o final, falando e explicando mais sobre alguns mistérios, sobre o grande cataclisma, qual e o porquê dessa conexão do Shinra com a Evangelista, quem ela realmente é, e alguns outros personagens, até próprios capitães, de qual lado que eles vão estar, e também teremos várias lutas, tanto contra a própria Evangelista, quanto novos personagens dos Capuzes Brancos. Eirank Party wo Ridatsu Shita ore wa. Aqui o nosso protagonista é um mago vermelho que acabou de sair do seu grupo de aventureiros que era todo mundo rank A, isso porque depois de ser maltratado como um burro de carga e ridicularizado por 5 anos, ele finalmente chutou o pau da barraca e decidiu achar um outro grupo. E assim começou a sua vida desolada, sozinha e medíocre igual a nós. Opa, não, peraí. Na realidade, ele acabou sendo recebido em um grupo de aventureiras femininas, compostas por suas ex-alunas, ou seja, só mulheres. E à medida que vão derrotando masmorras, uma após a outra, a verdadeira força do nosso protinha é revelada pouco a pouco, isso porque ele tem magias e habilidades muito OPs como o Mago Vermelho. Honestamente, eu coloquei esse aqui porque tem muita gente falando muito bem da light novel dele. Então, pra quem curte aquele anime de fantasia com harem, tá aqui um pra sua lista. Fugu Shouku Kantei Shiga Jitsu wa Saikyou data. Em um mundo onde os empregos ou a magia, no caso, de cada pessoa são dados por Deus desde o nascimento e o trabalho de vulgo nosso protinha, é de avaliador, que faz nada mais nada menos do que avaliar as coisas ou monstros, podendo saber o nome, rank, qual parte pode ser usada para forjar algo, ou se talvez seja bom para uma poção, coisas desse tipo. Mas isso na realidade é tido como uma habilidade super comum, e por isso que ele foi sempre usado, abusado e eventualmente abandonado por seus companheiros aventureiros quando foram cercados por monstros meio cachorros e tacaram um paralisar nele para deixá-lo de isca enquanto fugiam. Porém, ele acaba tentando de uma maneira ou de outra reagir e mesmo todo ferido e ensanguentado, ele consegue chegar até a beira de um precipício e se joga. Quando acorda, entende que foi salvo por uma garota e a mãe dela, que são respectivamente o próprio espírito daquela árvore Yggdrasil, e a sua mãe é a sua protetora. Além de, junto com a cura, acabar recebendo novos poderes, como um olho boladão, ele ainda acaba sendo treinado pela mãe da garota para poder sair daquele lugar, porque ali só tem monstro nível S. Ishura segunda temporada, um anime que ainda tem gente que não conhece e que tem muita luta, muita ação e muito personagem legal, onde basicamente em um mundo o Rei Demônio foi derrotado por alguém, só que ninguém sabe quem é que fez isso. E tem pessoas nesse mundo que são tão fortes que conseguiriam realizar esse feito e elas são chamadas de Shuras. Assim, para determinar de uma vez por todas um verdadeiro herói, esses campeões ou Shuras agora travam conflitos e muitas lutas muito boas e bem pegadas entre si para determinar quem fica com o título de herói. Yubel Blatt. Nessa história, temos um garoto conhecido por ser o portador da espada negra, que foi traído pelo seu grupo e deixado para falecer. Só que ele acabou sendo ressuscitado para ir atrás de vingança, e aqui a gente tem um mundo dark fantasy com monstros estilo homúnculo, tem bastante sangue, tem gore, cabeça e pedaços de gente voando pra tudo que é lado e muito mais. E vai mostrar a trajetória do nosso prota com zero humildade atrás da sua vingança, enquanto mostra também o seu passado e reencontra algumas pessoas do seu passado também. Tongari Boushi no Atelier. Com uma animação muito interessante, que me lembrou muito o estúdio Ghibli. Aqui a gente tem a pequena Coco, que sempre admirou a magia, as bruxas e os bruxos, mesmo que não saiba como as magias são lançadas. Isso porque os bruxos sempre escondem isso do povo. E quando um bruxo chamado Kifrey vai para a vila dela, ela acaba vendo como ele faz, que são com desenhos e diagramas. E quando ela tenta fazer igual em um livro de magia que ela comprou uma vez quando era pequena, o feitiço acaba causando uma explosão e um desastre. Só que o Kifrey acaba salvando ela e decide treiná-la. Isso porque aquele livro que ela comprou provavelmente foi alguém de um grupo que fica vendendo itens mágicos para as pessoas normais a fim de causar todo tipo de transtorno e caos. Assim começa o treinamento da Coco até ela conseguir melhorar suas habilidades e aprender mais sobre esse novo mundo. Kijin Gantō Show.
Aqui temos um garoto que é um samurai e o melhor caçador de demônios da região e também o grande protetor da sacerdotisa daquela região. E também ele tem uma irmãzinha que tem uma parte do rosto de Oni. E ele passa seus dias defendendo aquela região, até a própria sacerdotisa, de uma maneira incrível, até que certo dia ele acaba se encontrando com um casal de Onis e eles falam para ele ir até uma certa caverna para eles lutarem. O pessoal da vila, sabendo disso, fala para ele ir atrás deles, mesmo que isso possa ser uma armadilha, porque ele é o único igual que pode lidar com aqueles dois e que eles ali iriam cuidar da sacerdotisa enquanto isso. Só que chegando lá, só tem um dos Onis, que é o Oni macho, o bodybuilder aí, e eles acabam lutando e o Protinha vence, mas acaba perdendo o seu braço durante a luta e no grande final, acaba mesmo sendo ajudado pelo Oni que estava falecendo ali e que deu os seus poderes pro Protinha. Aí quando o nosso prota volta para a cidade, ele se depara com todo mundo esfacelado, esquartejado e até mesmo o corpo da sacerdotisa sem o porongo. E bom, agora ele vai ter que viver por mais 170 anos ajudando as pessoas, exterminando Onis, conseguindo cada vez mais poderes, até no final lutar contra quem fez tudo isso, conhecida como Rainha dos Onis. Gachakuta. O meu maior hype e acredito que a maior promessa até então para 2025 da nova animação vai para Gachakuta. Tem até um vídeo já no canal que eu vou deixar nos cards agora para você dar uma conferida nessa obra que tá muito insana. E conta a história de pessoas que vivem em uma cidade flutuante e essas pessoas são divididas entre os ricos e os pobres. E todo o lixo que eles produzem lá em cima, eles jogam pro abismo que nada mais é do que a superfície da Terra. Só que aí o nosso prota, que tem umas marcas ou manchas nas mãos que doem para um caramba, mas que o seu pai adotivo deu uma espécie de luva para ele que ameniza isso. E o nosso prota adora fuçar o lixo dos ricos e é ridiculamente bom em escapar de todo mundo, ele desvia até de bala, para vocês terem uma ideia, até que certo dia ele chega em casa e vê o seu pai adotivo com uma faca atravessada no meio do corpo, deitado no chão todo ensanguentado, e ele acaba sendo acusado de ter feito aquilo e sentenciado à morte por abismo, sendo no caso jogado para a superfície da Terra. E o nosso prota fica todo pé da vida e boladão com o pessoal, jurando voltar e se vingar. Mas quando chega lá embaixo ele é atacado por monstros feitos de lixo e salvo depois por um cara que usa um guarda-chuva com lâminas, que é muito legal como forma de arma. E aí a gente tem toda a explicação de como está esse mundo, que todo o lixo que o pessoal lá de cima joga ali para baixo tem sentimentos e quando acumulados eles viram esses monstros. Mas tem pessoas chamadas Givers que também possuem um ou outro item que tem sentimentos e conseguem transformá-los em uma arma para derrotarem esses monstros. E o nosso prota também tem uma, que é a luva que o pai adotivo deu para ele, podendo agora praticamente transformar tudo que tocar em uma arma também. E bom, a partir de agora ele vai se juntar a grupos que tentam proteger a superfície da Terra, lutar contra outros que querem destruir tudo e também ir conseguindo mais pistas para voltar um dia lá para cima e se vingar de todo mundo. Ishun de Chirio Shiteita no ni. Aqui temos um garoto pobre que acabou sendo ajudado por um curandeiro e por conta disso ele acabou querendo se tornar um também e estudando pra caramba até de fato se tornar um. Mas que já no primeiro grupo que ele entrou foi feito de bobo e tratado como lixo até jogarem ele pra fora dizendo que ele não servia pra mais nada. E agora temos de fato o que ele vai fazer, que é ser um curandeiro trabalhando de modo clandestino e ajudando pessoas que normalmente ninguém ajudaria ou descartam como pessoal mais pobre, escravos, entre outros. A questão é que a cura dele é simplesmente coisa de outro nível, porque ele consegue regenerar um membro inteiro de alguém, curar feridas praticamente que fatais, e não só isso, mas ele também é muito OP, porque a cura dele funciona como se fosse um purificador, podendo ser usado em monstros, e nele mesmo deixando quase que indestrutível. E temos até a realeza tentando ir atrás dele, uma penca de problemas que vão aparecendo, enquanto ele salva mais e mais gente, mostra ser cada vez mais OP e várias outras aventuras. Um outro tipo de anime que tá ganhando mais força é esse onde o prota usa magia de cura, que tivemos até alguns nos últimos anos e agora teremos cada vez mais. Então, caso você goste, prepare-se porque vai sair bastante nesse mesmo sentido. Agora, dois animes extras que eu vou colocar nesse vídeo, que eu já tô falando em alguns outros também, que possivelmente, é quase 100% de certeza, que eles vão estar chegando para 2025, mas não tem nada oficial dito ainda. Kimetsu no Yaiba Mugen Jouhen.
Esse então que ainda não foi oficialmente confirmado para 2025, só que uma coisa legal pra gente ver aqui é que o Kimetsu no Yaiba não pulou um ano sequer sem qualquer coisa que seja desde o seu lançamento. Aliado ao fato da última temporada ter sido algo mega rushado, fraquinho, com poucos episódios e, nossa, que coisa mais horrível foi aquilo, já dá pra gente saber que antes mesmo o pessoal já estava trabalhando mais na continuação, no caso os filmes, sendo que o primeiro pode muito bem então chegar ali por outubro de 2025. Chainsaw Man Rezihan. Outro anime que ainda não teve lá uma confirmação confirmada, de forma confirmadíssima para 2025, só que o que tudo indica é que sim, vai vir pro ano que vem. E o filme se passa após a primeira temporada, ou seja, não é um filme qualquer, ele faz literalmente parte da história, onde o Denji encontra um novo interesse romântico chamada Rez, que é até o nome do filme, né? E que inicialmente parece ser uma garota comunzinha ali, não tem nada demais, só que ela descobre que na verdade ela é uma Bomb Devil enviada pelo governo soviético pro Japão com a missão de roubar o coração dele, e conseguiu, né? E além de muita ação, muito desenvolvimento, principalmente desses dois personagens, também tem muito suspense enquanto o Denji tenta proteger o seu coração, né, na forma física agora, e querendo ou não, a sua própria vida. Mas é isso aí, pessoal, espero que tenha gostado, e agora eu quero saber a sua opinião, se faltou algum pra esse vídeo, e qual desses você tá colocando na sua lista pra dar aquela hypada e aguardada e tá ansioso pra ver. Não esquece de curtir o vídeo caso tenha curtido e se inscrever para não perder nenhuma indicação e nenhum detalhe dos próximos animes que tá chegando por aí. Meu muito obrigado e valeu!